Vamos lá, gente. Vou começar aqui o nosso Sementes de hoje. Deixa eu começar aqui. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar falando da alegria, né? A alegria, ela é uma das emoções vitais para que a gente possa passar pela essa vida. Bom dia, Nayara. Tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Então a alegria, ela é uma das emoções vitais para que a gente possa passar pela vida. Não só por esse momento que nós estamos passando em si, mas pela vida como um todo. Por quê? Porque a alegria, ela é uma excitação ela traz um movimento emocional, vibracional, digamos assim, melhor palavra, vibracional, de uma maneira diferente. As pessoas geralmente que estão alegres, elas estão em uma vibração diferenciada. É verdade que muitas vezes, nem sempre a gente acorda, né, com aquele pique todo, com aquela alegria toda. Mas é importante você entender que a alegria, ela tem o poder de eliminar sentimentos como mágoa, como frustração, raiva, desapontamento, depressão. Ou seja, a alegria, você viver alegre, né? Você alcançar a alegria no dia a dia como um todo, é um estado de espírito de dentro para fora. Muitas pessoas, elas necessitam dessa alegria ser proveniente de algum evento externo, né? Ou seja, as pessoas, elas sempre vinculam a alegria a uma coisa externa. Ou seja, no dia que acontecer isso, vai dar certo. No dia que você acontecer aquilo, eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre. Tudo bem que os eventos exteriores, né, as coisas que estão fora de mim, elas podem contribuir muito e contribui, obviamente, para os nossos estados internos, tá? Agora, eu não posso viver à mercê somente desses eventos externos. Por quê? Porque senão eu estou terceirizando as minhas emoções. E emoção é algo que você pode criar. Minha estratégia para aumentar a alegria é fazer exercício físico pela manhã. Vamos já falar disso, tá, Natália? É uma energia muito boa, é uma estratégia muito boa. E nós vamos já falar disso quando nós formos falar de vitalidade, tá? Então, a alegria, ser alegre significa que você é excepcionalmente inteligente, certo? Porque você sabe viver a vida num estado de prazer. Tão intenso esse estado de prazer que você consegue transmitir um senso de alegria ao redor das pessoas que você se encontram. Pode ter um impacto fantástico, enorme, enfrentar praticamente qualquer desafio que surgir em seu caminho. Cultive a alegria e não precisará de tantos sinais de ações dolorosos para atrair sua atenção. A gente vem falando nos últimos episódios do Sementes do Sucesso que as nossas emoções, elas são sinais de ação, né? Significa dizer o quê? Que quando eu sinto alguma coisa, aquela alguma coisa que eu estou sentindo está querendo falar algo comigo. E aí muitas vezes a gente não consegue se conectar com essa emoção vital, com a comunicação, com a mensagem que ela tem para nos rodear, para nos informar. E aí a alegria, quando você entra nesse estado de alegria, é um estado onde você vai se conectar num estado maior de prazer. Roberto, como que eu faço isso? Como que eu busco entrar num estado de alegria, de prazer constante? Bem, eu já ensinei isso aqui ao longo de vários episódios do Sementes do Sucesso. Se você ainda não assistiu, assiste os episódios anteriores. Mas eu já falei muito sobre a gente mudar as perguntas que acontecem dentro da nossa mente, a gente, de certa maneira, trabalhar com a fisiologia, né? Ou seja, o nosso mente e corpo estão interligados. Então, se a minha fisiologia é uma fisiologia triste, né? Se eu ando com os ombros emborcados, se eu ando só olhando para baixo, ou seja, eu crio uma sinapse
de uma âncora, digamos assim, corporal, emocional, de que aquilo não está tão bem, não está tão legal. E outra coisa, mudar o foco das preocupações, né? Então, as preocupações são aqueles pensamentos que vêm e se você não mudar o foco disso, eles vão permanecer. E como que a gente muda o foco de alguma coisa? Também já expliquei N formas aí no Sementes do Sucesso. Eu posso fazer perguntas fortalecedoras, eu posso, de repente, utilizar o processo do condicionamento neuroassociativo. Então, todas essas formas são formas que eu consigo mudar o meu estado interno, tá? De uma maneira rápida, eu diria até mesmo instantânea. Então, escolha, certo? Escolha viver num estado de alegria constante. Estado de alegria constante nem sempre é você ficar eufórico, gritando, pulando, né? Ah, eu tô alegre, dizendo para os quatro cantos do mundo. O estado de alegria, ele é um estado que o estado de alegria ele anda com um estado de inteligência, né? As pessoas que escolhem estar alegre são pessoas geralmente inteligentes. Há uma grande diferença entre ser feliz por dentro e ser alegre por fora. A alegria, ela intensifica o seu amor próprio, torna a vida mais divertida e faz com que as pessoas ao seu redor também se sintam mais felizes. Ou seja, a alegria, ela tem esse poder de transformar emoções ditas ruins em emoções, até mesmo eliminar apontamentos, desapontamentos, raivas. Então, busque cultivar, busque plantar essa semente da alegria todos os dias, tá? Isso é treino. Você plantar essa semente da alegria é treino. Treino. No momento que aquela emoção aparece, que aquela preocupação aparece, que aquele pensamento aparece, é bom e salutar que você utilize uma das técnicas que a gente já falou aqui no episódio dos Sementes para que a gente consiga mudar esse estado interno, tá? E aí, dentro desse, uma das formas, né, de a gente mudar o nosso estado interno, que eu também já falei aqui no nosso Sementes, é quando a gente cuida da nossa fisiologia. E uma das formas de a gente cuidar da nossa fisiologia é plantando a semente da vitalidade. A semente da vitalidade, ela é essencial para você controlar também a sua alegria. Se você não cuida do seu corpo físico, tá? É mais difícil você ser capaz, tá? De desfrutar essas emoções, como alegria, euforia, porque como eu já falei para vocês num episódio anterior, a gente tem um episódio aí que a gente fala só de fisiologia, né? Ou seja, o nosso corpo, quando eu estou falando de fisiologia, eu estou falando do nosso corpo, tá? Ele fisicamente, ele atende a chamados da nossa mente, tá? E como eles, mente e corpo, formam um sistema único, quando eu mexo certo? Quando eu mexo eu altero o outro. E quando eu altero o outro, eu mexo com Então é natural, por exemplo, quando você vê pessoas tristes, pessoas que estão desapontadas, estão de alguma forma depressivas, com certeza a fisiologia dela, os sinais corporais delas são diferentes. São sinais que estão mais para baixo, elas estão olhando mais para baixo, elas estão mais caladas, elas estão com menos, digamos, interatividade, ela vibra num padrão diferente, né? Ou seja, a questão da vibração, ela é diferente. Então, a vitalidade, cuidar da sua parte física, ela é importantíssima. Lembre-se que todas as emoções são dirigidas ao nosso corpo. Se você está se sentindo emocionalmente indisposto, você precisa verificar aqueles elementos básicos, tá? E quais são os elementos básicos? Se você está se sentindo disposto, como está a sua respiração, certo? Como é que você anda respirando? Quando as pessoas ficam estressadas, elas param de respirar, minando a vitalidade. Aprender a respirar
direito, certo? Quando eu falo parar de respirar, não estou dizendo que a pessoa fica sufocada não, certo, gente? Eu estou dizendo que elas param de respirar da maneira normal. Se você pegar uma pessoa altamente feliz, certo? E você for analisar o padrão de respiração daquela pessoa, e você for comparar esse padrão de respiração com a respiração de quem está triste, vibrando em uma outra frequência, o que você vai perceber é que muitas vezes a pessoa que está feliz, ela vibra, ela tem uma respiração diferente, tá? Então, analisar a sua respiração é também uma forma de você mudar aquele determinado estado interno que, porventura, ele se impetrou aí e está minando, né, a tua fisiologia, o teu estado físico, certo? Então, aprender a respirar direito é o caminho mais importante para a sua boa saúde. Outro elemento crítico para que a gente possa cuidar da nossa vitalidade física é garantir que você tenha um nível de abundante de energia nervosa. Ou seja, como que você consegue isso? Compreenda que o dia a dia você consome energia nervosa por meio de suas ações. Por mais óbvio que seja, isso parece ser um descansar e um recarregar. Ou seja, quanto tempo você anda dormindo, certo? A maioria das pessoas, tá? Elas precisam somente de 6 a 7 horas de sono por dia para elas repor, digamos assim, as energias que elas gastam, o que elas têm, certo? Se você está dormindo 7 a 8 horas por dia, provavelmente você está dormindo demais, tá? Então você teria que analisar isso aí. Ao contrário da crença popular, sentar quieto não preserva energia. A verdade é que geralmente é essa ocasião que faz você se sentir mais cansado. Exatamente. Então, assim, se você é aquela pessoa que passa muito tempo parado, né, principalmente agora nesse processo de quarentena aí, certo? Procure se movimentar, gente. Cuide da vitalidade de vocês. Ao se mover, o oxigênio flui pelo seu organismo e esse nível físico de saúde cria um senso emocional de vitalidade, que pode ajudar a lidar com o desafio negativo que a sua própria vida se encontra. Então, no momento, quem aí, né, conhece um pouco mais, sabe que quando eu me movimento, quando eu faço algum tipo de exercício físico, eu começo a, de certa forma, certo? Gerar hormônios como hormônios do prazer, dopamina e por aí vai, tá? Onde esses hormônios eles trazem uma energia vital para a minha vida, certo? Então, muitas vezes eu vejo hoje em dia, né? Nós estamos assim muito cheio de pessoas querendo contribuir com a saúde física das outras. Então eu tenho visto nesses últimos dias personal trainer se reinventando, eu tenho visto pessoas que porventura elas querem se movimentar. A gente tem muitas pessoas que você pode seguir e você pode trabalhar o teu exercício físico, tá? Mas vamos supor que você não tenha ninguém, vamos supor que você não sabe. Então é o seguinte, primeiro procure uma academia. Eu estou falando isso, tá, gente, porque vai ficar gravado aqui e eu vou colocar no YouTube. Então as pessoas vão assistir após, né, o processo de quarentena. É óbvio que o que eu vou falar aqui não vai funcionar para o processo de quarentena, apesar do que no final eu vou dar algumas dicas para isso. Mas eu vou ter que falar de maneira geral, porque muitas vezes as pessoas vão assistir isso na reprise e lá no YouTube depois que passar. Então, assim, procure uma academia, tá? Ah, Roberto, eu não posso pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, tudo bem. Então você vai para a área comum do seu prédio ou você vai para uma praça, certo? Mas você vai se movimentar, tá? O nosso corpo, certo? Ele não foi preparado para se manter parado. O nosso corpo ele tem que estar em constante movimento. Tanto só para vocês terem ideia da importância de a gente se movimentar, certo? Nos processos mais altos na Europa,
na hora que nós tivemos os picos mais altos da pandemia, onde foi em alguns países decretado mesmo, via governo, né, que a pessoa seria multada se ela saísse de casa. As pessoas elas só eram permitidas para sair em 2 momentos do dia. Sabe qual era? Um para ir ao supermercado, fazer compras, aquelas compras essenciais, e a outra para fazer exercício físico. Só para vocês terem ideia de quão importante é o exercício físico na vida do ser humano. Então, cuidar disso, certo? Compreenda que um senso de vitalidade física é uma emoção crítica para que você possa cultivar, a fim de controlar praticamente todas as emoções que surgem em sua vida. Para não mencionar um recurso crítico de experimentar uma paixão sistemática. Quando a gente busca de determinada forma trabalhar a minha questão física, eu estou buscando também equilibrar as outras emoções da minha vida. Ó, a Natália está colocando aí, ó, quando a gente encontra o nosso exercício, aquele que a gente se apaixona, é fantástico. Seu próprio corpo já começa a pedir. Exatamente, é a história do hábito também, né? Eu gero um hábito e a partir daquele hábito eu vou trazendo comportamentos positivos para a minha vida. Então, não se aproveite, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, mas reserve um momento da sua vida para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua vitalidade. Todas as emoções elas são canalizadas pelo e para o seu corpo, tá? Não negligencie a sua saúde física de maneira alguma. E por sinal, se eu tivesse que dizer para você por onde você deveria começar o teu processo, né, de evolução, se vamos supor que você caiu de paraquedas aqui hoje e você pela primeira vez está sentindo aqui esse processo do Sementes do Sucesso. 2 coisas eu diria para você logo de cara. Primeiro, assista o episódio desde o 1 até esse, vá maratonando aí esses episódios, tá? E 2, cultive já, independente de qualquer coisa, independente de você ainda não ter assistido os outros episódios, mas já cultive uma ação física, já passe a se movimentar, porque a partir do momento que você fizer isso, automaticamente todo o restante, certo? Vai começar a se movimentar também. Tudo passa a fluir, você passa a ter novas conexões, o seu cérebro passa a se oxigenar mais, você vai ter novas conexões neurais, você vai passar a ver uma coisa diferente, a ter novos pensamentos, tá bom? A sua autoestima vai crescer, você vai se sentir melhor. Então, assim, cara, exercício físico, cuidar do teu corpo físico é muito importante. O Sementes do Sucesso, eu diria que ele é voltado para o nosso desenvolvimento pessoal. E o nosso desenvolvimento pessoal, ele passa sim, obrigatoriamente, olha, até a imunidade melhora também, ele passa sim, tá, pela nossa saúde física. Então, cuide da sua saúde física tanto quanto você vai e deve cuidar da sua saúde mental, tá? E depois que seu jardim estiver repleto dessas emoções poderosas, então você poderá partilhar sua abundância. A gente falou aqui das 10 emoções do poder. Até agora nós falamos de 9 emoções, tá? Essas emoções do poder, nós passamos uma por uma. Alegria, gratidão, ternura, amor, determinação. Nossa, passamos por todas, dá uma olhada nos episódios anteriores. Depois que você aprende a cultivar todas essas sementes verdadeiras do sucesso, que são essas emoções, tá? Você vai experimentar um estado de abundância. Se você fizer isso com frequência, você vai experimentar um estado de abundância. E a partir do momento que você partilha, né, participa desse estado de abundância, você terá o direito, você terá, por que não, a obrigação, entre aspas, tá, de participar da contribuição. Exatamente. Você precisa cultivar esse sentimento de contribuir com o teu próximo. Esse é a 10ª emoção do poder, tá? Essa é a 10ª semente, digamos assim, do sucesso.
onde você precisa trazer para você esse senso de doar, certo? O segredo da vida é você doar, porque só doa quem tem algo para doar, certo? Quando você pratica um excesso, quando você pratica, para pensar, quando você pratica a contribuição, certo? Significa que você tem algo provavelmente em excesso, certo? Para doar. Ou que não seja em excesso, mas você tem algo para doar. Eu nunca vi uma emoção mais poderosa do que a emoção da contribuição. É a emoção mais rica na vida, o senso de quem você é como uma pessoa, algo que disse ou fez ou acrescentou do que apenas a sua própria vida, que de uma forma valorizou a experiência de vida para alguém que fez ou se importa. Talvez alguém mesmo que você nem conheça. As histórias que mais nos comovem, que comovem a mim, que comovem a você, tá? Elas estão focadas nessa emoção da contribuição. Então, o processo de contribuição, ele não tem hora, ele não tem dia, ele não tem classe social, ele não tem momento, ele não tem fator externo. Quando você aprende a cultivar, certo? Para isso, para fazer o bem mesmo, você passa a vibrar em um outro patamar. A vibração, o seu estado vibracional, digamos assim, você está em outra frequência. Eu só consegue doar quem está vibrando em um outro patamar. Por quê? Porque o ato de você parar e pensar no outro, quando você para pensar no outro, significa que você parou, pelo menos naquele momento, de pensar em você. Ou seja, você fez um exercício de empatia, um exercício de pensar no próximo, tá? Então, entenda, contribuir com o próximo é uma das emoções mais poderosas que você deve cultivar na sua vida. E aqui eu não falo só, é bom deixar um parêntese bem grande, tá? Eu não falo só da parte financeira. Talvez você possa pensar que quando a gente fala de contribuição, nós estamos falando apenas de parte financeira. E não. Sinceramente não. Com certeza a gente não pode ser hipócrita em achar que a parte financeira não seja importante. Ela é importante. Mas tem pessoas que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que elas têm são dinheiro. É o dinheiro em si. Tá? Tem várias outras pessoas precisando, gente, de carinho, de afeto, de atenção, de ser ouvido, de serem escutados. Às vezes as pessoas precisam de um caminho, né? Exatamente, Nayara. Um abraço, um ombro amigo, uma palavra de conforto também são formas de doação, com certeza absoluta. E às vezes até mais poderoso. Olha só, Robério, eu conheço pessoas que têm dinheiro, certo? Pessoas que têm dinheiro, que são ditas ricas, mas elas têm problemas emocionais. Estão tristes, estão desesperadas, estão desesperançosas, né? Elas estão desapontadas, estão frustradas. E para essas pessoas, quanto mais dinheiro você der, mais depressiva, mais triste vai deixar, porque ela vai perceber muitas vezes que o dinheiro cada vez menos vai ser importante. Talvez tem pessoas que elas viveram tanto pelo dinheiro, que elas sacrificaram várias outras áreas da vida dela, e esse sacrifício das outras áreas na vida dela hoje cobra um preço. Hoje ela não tem amigos verdadeiros, hoje ela está distante, né? Ficou pelo caminho marido, esposa, relacionamentos ficaram pelo caminho. Talvez hoje ela não viva com o filho dela, porque ela renegou tanto isso, que acabou por se distanciar, abalou outros pilares da vida dela, certo? Então, e muitas vezes nós
nós, eu e você que está aqui assistindo esse vídeo, a gente tem esse chamado para a gente contribuir, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte, lá no Practitioner, através de um exercício de realinhamento de níveis neurológicos, a gente consegue descobrir a nossa missão, tá? Então você sai do Practitioner com a sua missão por escrito. Mas eu posso lhe dizer categoricamente, a sua missão, ela com certeza absoluta, passa por você ajudar o outro. A partir do momento que você tem essa consciência, certo? Você passa a entender que não interessa o que você faça, se não for para servir o próximo, provavelmente ela não vai ter um propósito maior. E quando você não tem um propósito maior, você vai se tornar uma pessoa frustrada. Eu vou repetir. A nossa missão, a minha e a sua missão, ela com certeza passa por ajudar o próximo, certo? E se você não entendeu isso eu falo independente de qualquer coisa que você faz, tá? Robério, eu sou professor. A sua missão é ajudar o seu aluno. Robério, eu sou motorista de ônibus. A sua missão é ajudar o passageiro a se movimentar. Se não fosse você, ele não se movimentaria, deslocaria tão rapidamente. E para todas as profissões que você possa imaginar, é uma forma de você contribuir com o próximo. Quando você não entende isso, preste atenção que eu vou te falar, porque isso muitas vezes é a raiz de muita falta de motivação das pessoas, muito desânimo das pessoas. Então, quando você não entende que a tua vida, que o teu propósito passa por ajudar o outro, em algum momento da tua caminhada, você vai se frustrar. E como você não tem um propósito maior, certo? Essa frustração ela pode perdurar. Ou seja, tem pessoas que buscam um resultado antes da plantação, né? Tem gente que vai buscar a árvore frondosa antes de plantar as sementes, certo? Essas pessoas, elas ainda não entenderam. Ou seja, elas ainda estão patinando. E está tudo bem, por incrível que pareça, está tudo bem, tá? Só que tem algo maior. O ser humano, existe duas formas de ele se motivar de maneira mais basicamente. Ou ele é fugindo da dor. Isso aqui é o episódio 3 ou 2 lá do Sementes, hein? O ser humano ou ele se afasta da dor ou ele se aproxima do prazer, tá? Então vamos pensar no bancário, porque essa foi a primeira profissão que veio à minha cabeça. O bancário, os bancos geralmente eles têm metas muito rígidas, se a pessoa não bater a meta lá e tal, eles são demitidos e etc, tá? Então o bancário ele vai se afastando, ele vai buscar a meta muitas vezes se afastando da dor, né? E tem aqueles cachorrinhos, né, em corridas e etc, que ele corre em busca da linguiça lá e nunca chega, né? De qualquer forma, uma ou outra forma, tá? Ela não é tão forte. Por quê? Porque no momento que eu não tiver o prazer, eu vou parar. No momento que eu não tiver ninguém me empurrando, ou não tiver nenhuma dor, eu também vou parar. Então, qual seria a forma mais forte de você ter motivação? É você descobrir um propósito. E esse propósito, ele passa por você ajudar o próximo, por você utilizar dessa emoção da contribuição. Então, um senso de contribuição faz com que toda a vida valha a pena. Porque você vai perceber que o que você faz na vida, por exemplo, eu não estou aqui, né, fazendo esse conteúdo há quase 30 dias, todas as manhãs, preparando isso para vocês. Eu não faria isso se não fosse por um propósito. Entendeu? Às vezes, quando eu comecei aqui, tinha ninguém. Quando eu fui abrir o Sementes 1, não tinha ninguém. E eu fiz. Por quê? Por que eu fiz? Porque eu tinha um propósito. Eu já tinha um propósito.
Quando eu comecei esse projeto dos Sementes do Sucesso, ele foi e é um projeto chamado pelo meu propósito. É um chamado, eu atendi um chamado. Entendeu? Então aqui para mim, o que menos importa são os números. Para mim o que importa é o que eu estou plantando. Isso para mim é mais importante. Por quê? Porque quando você planta alguma coisa, você colhe. Eu não sei vocês, mas eu vou confessar um negócio para vocês, tá? Sabe quem mais aprendeu com tudo que eu expliquei aqui no Sementes do Sucesso? Eu não sei se mais, mas eu diria que um dos mais fui eu. Por vários momentos eu me peguei durante o meu dia a dia, entendeu? Utilizando de ferramentas que eu falava para vocês, que eu falo para vocês. Então assim, e eu senti que eu estou uma pessoa melhor depois de quase 30 episódios do Sementes do Sucesso. Por quê? Porque eu internalizei isso. Quem mais aprende é aquele que ensina. Entendeu? Então assim, esse processo para mim dos Sementes, ele tem sido grandioso, porque eu, além de eu atender esse meu chamado, essa minha missão, eu estou me transformando em uma pessoa melhor. Então essa motivação para mim é algo maior. Então assim, é difícil ter alguma coisa que vá me desmotivar nesse projeto. Entendeu? E eu convido vocês para entenderem esse propósito. Para entenderem, né, que a contribuição ela não necessariamente está vinculado ao dinheiro. Obviamente que vai ter momentos que o dinheiro é o que vai salvar, certo? Mas o mundo todo, ele não precisa só de dinheiro. Ele precisa de amor, de carinho, de ternura, de atenção, né? Pessoas que estão depressivas, Entenda, a sua condição, se você consegue assistir esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo agora, você está melhor do que 80% da população brasileira. Entenda isso. Se você consegue assistir esse vídeo por seu smartphone, no lar da sua casa, ou do seu trabalho, ou onde quer que seja, você já está melhor do que 80% da população brasileira. E eu estou colocando 80% para não errar. Para ser generoso, certo? Então, aprenda a cultivar essa semente, tá? Imagine como o mundo seria se todos nós cultivássemos um senso de contribuição. Como seria esse mundo, tá? Então coloque isso na sua cabeça muito fortemente, tá? Gente, e com essa emoção, tá? A gente finaliza as 10 emoções do poder, tá? Então, o que é que a gente fez nos últimos episódios do Sementes por Sucesso? A gente imergiu de fato nas emoções, tá? Então, a gente emergiu naquelas emoções que são ditas por muitos como as emoções negativas, e a gente aprendeu que de negativa, se a gente souber utilizar, não tem nada. E nós emergimos também nas emoções do poder, né? Naquelas ditas emoções positivas, que quando você entende também qual é o propósito dessas emoções, você sabe utilizar melhor, tá? Então, vejam e revejam, tá, esses episódios dessas emoções. É um momento do Sementes do Sucesso muito importante, tá? Para que a gente sedimente conhecer as nossas emoções profundamente. Então, aprenda a plantar essas emoções diariamente. Se você fizer isso, você vai observar a sua vida crescer com uma vitalidade que nunca você sonhou antes. Então, se empenhar em cultivar as emoções positivas. Lembra do cartão que você criou, na qual escreveu todas as mensagens e soluções dos seus sinais que estão lhe oferecendo. Lembra do exercício que eu passei para vocês? Quem não lembra, eu vou passar de novo hoje, tá? O que é que você vai fazer?
Você vai pegar todas aquelas emoções ditas, emoções negativas, que nós aqui estamos tratando como sinais de ação. Lembra, toda emoção é um sinal de ação. Toda emoção, ela tá te convidando para você ser mais flexível, tá? Se você não entende muito bem isso que eu tô falando, dá uma olhada nos episódios anteriores, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai transformar aqueles 10 sinais de ação em 10 sinais de poder, certo? O que é que você vai fazer? Eu gostaria que você cumprisse uma missão que vai associá-lo plenamente aos instrumentos simples e poderosos de emoções. Presta atenção. Durante os 2 próximos dias, a qualquer momento que você sentir uma emoção enfraquecedora ou negativa, siga os 6 passos do controle emocional. Lembra dos 6 passos do controle emocional? Roberto, eu não lembro dos 6 passos do controle emocional. Vai lá no meu canal do YouTube, o link está na bio se você estiver assistindo isso aqui pelo Instagram, tá? E aí entra lá, vai lá no episódio do Semente do Sucesso e tem lá 6 passos para o controle emocional. E aí, toda vez nos próximos 2 dias que você sentiu a emoção negativa, o que é que você vai fazer? Você vai lá e vai utilizar os 6 passos do controle emocional. E aí você vai descobrir o que precisa ser mudado nas suas ações e percepções e tome essas ações. Quando você fizer isso, o último passo do controle emocional é você se tornar animado. Fique animado e haja. E eu tenho certeza que vocês irão fazer isso. Então, só recapitulando o nosso exercício. Obrigado aí, tá, Ana? Muito obrigado, Roberto. Desejo muitas bênçãos e Deus sobre a sua vida. Obrigado, tá? Eu acho que eu vi alguém falando aqui sobre isso. Sua missão é linda, amigo. A Carol colocou. Sua missão é linda. Você consegue impactar positivamente a vida da gente. Obrigado, Carol. Acho que tem mais aqui. Todo Semente do Sucesso é uma enorme contribuição sua, Roberto. Fantástico. Obrigado, Clécio. É isso, gente. Só recapitulando o exercício, tá? Nos próximos 2 dias, qualquer emoção que você sentir, uma emoção enfraquecedora ou dita por muitos como negativa, você vai utilizar aqueles 6 passos do controle emocional, tá? E você vai reconhecer o seu valor, o valor daquela emoção que você está sentindo, vai absorver qual a mensagem que ela está te passando, certo? Eu já expliquei isso detalhadamente nos episódios anteriores, dá uma olhada aí. E você vai mudar a percepção e vai agir, certo? Lembre-se, eu quero que você obtenha uma compreensão de todas as suas emoções. Para quê? Para você saber que a vida, o que é a vida, né? Como dizia lá aquela música, o que é a vida lá, meu irmão, né? A vida é você ter a plenitude de viver todas as suas emoções de maneira plena e verdadeira, tá? Você aprender a lidar com as suas emoções. A partir do momento que você aprender a lidar com as emoções, você vai ter uma vida melhor, certo? Você vai ter uma vida mais plena. Porque entenda o seguinte, cada sentimento que você tem, bem ou mal, baseia-se em uma interpretação do que as coisas significam. Sempre que começar a se sentir mal, faça essa pergunta: o que mais isso pode significar? É o primeiro passo para assumir o controle das suas emoções. Ou seja, quando a emoção vir, aquela emoção negativa, lembra? Falei sobre isso, né? Faz uma pergunta poderosa, tira o foco do problema e passa para a solução. Qual é o sinal de ação? Entenda isso e você vai entender que as emoções, elas podem ter ações, sinais de ações, e eu tenho poder com aquelas outras emoções. Então, por exemplo, a determinação, ela liberta a frustração. Por quê? Porque a frustração é algo que você sabe que você conseguiria e é algo que você vai conseguir. Basta você ser determinado que você vai romper com aquele sentimento de frustração. Entendeu? Então, se você está se sentindo muito sufocado, muito sobrecarregado, tá? Como diz, eu não sei se na sua terra fala isso, mas aqui fala esbaforido,
né? É uma gíria que a gente fala quando a gente está muito assoberbado. Se você cuidar da sua vitalidade, se você trabalhar a sua parte física, a sua mente, dormir melhor, comer bem, fazer exercício físico, você vai combater aquele sinal de ação do sufoco e da sobrecarga. Então, você precisa, quando você está desapontado, você ser mais flexível. Quando você está com raiva, ser mais flexível. Então, tudo que a gente aprende aqui, vocês precisam entenderem, precisam internalizarem e precisam aplicar, tá? Por quê? Porque só aplicando é que você vai aprender também. A nossa mente aprende pela repetição. Então você precisa repetir o que você aprendeu. Na hora que vier a emoção, lembra do que eu falando para você. Eu preciso me fazer uma pergunta. O que eu posso aprender com isso agora? O que é que isso significa? Faça essa pergunta. Aprenda a ter esse hábito de perguntar para você mesmo. Antes de você sair falando, rebatendo, né? Você está numa discussão, a pessoa falou uma coisa que você não gosta. Uma coisa que lhe feriu, uma coisa que lhe magoou. Antes de você sair rebatendo, feito louco ou louca, né? Sinta qual a emoção que você está sentindo e se questione qual o sinal de ação. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, às vezes rebater é a melhor resposta, mas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Tem que ter um propósito, certo? Até nisso tem que ter um propósito. Durante as próximas semanas, concentre em desfrutar do processo de aprender com todas as suas emoções. Pode experimentar, por exemplo, não tenha medo, certo? Para a gente ter o controle emocional da nossa vida, a gente precisa passar por essas emoções. E para eu passar por essas emoções, eu tenho que me dar o direito de sentir essas emoções. Eu falei sobre isso em um episódio do Sementes do Sucesso, onde eu falo das formas como a pessoa se relaciona com as emoções. Muitas pessoas elas se relacionam através de um padrão de negação, certo? Elas estão sofrendo, elas estão tristes, elas estão magoadas, elas estão ansiosas, desapontadas, e elas querem renegar essa emoção delas. E aí, quando elas renegam essa emoção nelas, a intensidade daquela emoção aumenta, porque aquela emoção diz assim, eu não estou sendo escutado, ele não está entendendo a mensagem ainda, então eu vou ter que aumentar a intensidade, então ela aumenta a dor, e aí você fica nesse ciclo, porque você quer fugir da dor, você quer fugir daquela emoção que não é tão boa, e parece que ela só faz aumentar. Pois é, porque você não a escuta. A partir do momento que você a escuta, essa emoção ela vai ser entendida, ela vai ser acolhida, ela vai ser percebida. E se você conseguir entender a mensagem, né, que foi o que a gente explicou isso aqui ao longo desses, acho que quase 8 ou 7 episódios, se você entender isso, as mensagens que cada emoção vai te trazer, você vai ser um senhor das suas emoções, gente. Pode ter certeza. Você vai ser senhor das suas emoções, tá? Então você precisa... A sua vida, suas emoções, com certeza elas são o seu destino. O que precisamos realmente é de um motivo para usar o poder de nossas decisões. Muitas das nossas convicções, obter uma alavanca pessoal e interromper padrões. Fazer perguntas melhores e nos sensibilizarmos para o nosso vocabulário e metáfora, a fim de termos uma motivação base sistemática. Tudo isso essa frase toda que eu falei para vocês, ela contribui tudo que nós fizemos até aqui, nesses 29 episódios do Sementes do Sucesso. Eu vou repetir. Tudo que nós precisamos realmente é de um motivo para usar o poder de nossas decisões, mudar nossas convicções, obter uma alavanca pessoal e interromper padrões. Fazer perguntas melhores e nos sensibilizarmos para o nosso vocabulário e metáforas, a fim de termos uma motivação base sistemática. Nós aprendemos tudo isso, cada palavra dessa frase nós aprendemos em detalhes. Aprendemos a interromper padrões,
aprendemos em ter uma motivação maior, aprendemos sobre o nosso vocabulário transformacional, aprendemos sobre metáforas, aprendemos de como mudar o foco do problema para a solução, aprendemos como a gente caminha dentro das nossas emoções, aprendemos os sinais de ação de cada emoção dita não tão ruim, aprendemos como cultivar as verdadeiras sementes do sucesso, que são as nossas emoções positivas. Aprendemos que os 6 passos do controle emocional, aprendemos o controle do recondicionamento neuroassociativo. Então, gente, nós estamos prontos. Nós chegamos exatamente na metade. Esse aqui é exatamente o episódio onde nós chegamos na metade de todo o nosso conteúdo, certo? E o que é que nós fizemos até agora? Até agora, certo? Nós aprendemos ferramentas para trabalhar os nossos estados internos e os nossos pensamentos. Ou seja, a gente aprendeu até aqui, certo? Ferramentas para serem utilizadas no nosso dia a dia, para que a gente saia de um estado interno não tão bom para uma coisa melhor. Então, pratiquem, certo? Pratiquem. Por quê? Porque através da repetição, vocês vão aprender e vão tornar isso um hábito. Se você não lembra bem, volta em um episódio, certo? Volta em um episódio, aprende a algum capítulo algum episódio que você não pegou tão bem. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas agora lá nos meus stories, tá? E se você tiver alguma dúvida sobre algum conteúdo que eu passei até agora no Sementes do Sucesso, coloca lá na caixinha, seja crítica, seja elogio, seja uma dúvida, tá? Não se preocupe que as caixinhas não expõem um nome. Então você quer fazer uma pergunta e acha que vai expor seu nome, não vai, tá? Não vai expor seu nome. Então é só por uma questão didática, é mais fácil colocar lá na caixinha e eu responder, tá bom? Então quero agradecer a presença de vocês todos a estarem aqui, lembrando que tem o meu canal do Telegram também, tá? O link tá aí na bio. Tem o meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho também. E também amanhã nós vamos ter nossa live de aprendizados e mais Sementes do Sucesso amanhã às 8h49, tá? Gente, convida as pessoas para estarem aqui com a gente todas as manhãs, tá bom? Pessoas que vocês acreditam que possam se aproveitar de um pouco do nosso conteúdo, que vá contribuir em alguma coisa na vida delas. Então convida essas pessoas para cada vez mais a gente ir indo buscar o nosso melhor eu, buscar a nossa melhor versão, tá, gente? Obrigado a todos vocês aqui pelas mensagens de carinho. Tô vendo show, Roberto, muito bom. Topzera, gratidão. Show, muito bom. Obrigado a todos vocês, tá bom, gente? Um grande abraço e tchau!